Meu animalzinho de estimação está muito doente. Quando ele se for, eu não gostaria de enterrá-lo, mas sim cremá-lo. Gostaria de saber se tem algum problema para o espírito dele. Por favor, me ajude. Fico no aguardo. O que a gente pode dizer para ela, Jorge? Bom, o que eu vou falar para você pode ser até uma chatice, entendeu? Uma chatice. Mas assim, eu preciso falar para a gente ser preciso. Quando a gente fala de animal, a gente não fala espírito. Porque a gente só fala espírito quando se refere a seres humanos. Porque na conceituação da doutrina espírita, o espírito tem livre-arbítrio, ele responde a uma lei de causa e efeito, o espírito tem consciência de si mesmo, o espírito já é a etapa consciente do princípio espiritual. Quando nós estamos falando de animais, a gente não utiliza o termo espírito. A gente usa o termo princípio inteligente, tá? Porque ele não chegou ainda na condição nominal, ele está na fase anterior, então ele ainda irá evoluir. Você tem o princípio material e tem o princípio espiritual. O princípio espiritual é o homem, é o espírito, quando chega da condição nominal para cima, e ele é princípio inteligente abaixo do homem, tá? Chatice à parte, porque não foi isso que você perguntou, não foi isso que quer saber, mas eu estou falando para a gente não deixar com que esse conceito fique de forma imprecisa. Você pergunta sobre a incineração, a cremação, né, do corpo do animal. Nós temos o livro Consolador, pergunta 151, que fala sobre cremação, onde Emmanuel recomenda que a gente não faça a cremação pela possibilidade de que no início do processo desencarnatório o espírito possa estar vinculado. Isso depende de cada pessoa. Às vezes um espírito com pouco tempo já desprendeu e tal. A recomendação de Emmanuel é só uma recomendação, isso não é uma determinação, né? É só uma sugestão, uma ideia para a gente pensar quando for fazer a cremação de alguém. Um animal, ele não tem apego ao corpo. O animal não tem processo de apego. Quem tem apego é o homem, exatamente porque ele já é um espírito, porque ele já tem consciência, aí ele às vezes se atrapalha e fica preso no corpo, não quer deixar, não aceita a morte, tem uma série de vinculações e tal. O animal não tem. Então, a cremação de um corpo de um animal não vai gerar nenhum tipo de prejuízo espiritual, né? Não é necessário, não tem prejuízos espirituais para isso. Mas eu diria para você o seguinte, independente disso, né, não haverá sofrimento para o animal. Eu me preocupo se não gera um apego em você. Para você, de repente, desenvolver até uma espécie de um talismã dentro de casa, um amuleto, que você vai ficar andando com aquela cinza para cima e para baixo, como se aquilo fosse seu cachorro. É mais prejuízo para você do que para o animal. O animal se desprendeu, né? Falando eu, se fosse você, eu não estava preocupado com isso. Eu estava mais preocupado em guardar as coisinhas dele que me lembram dele. Eu mandaria fazer um quadro na sala da minha casa com os brinquedinhos dele. O que é que ele gosta de brincar? Ele gosta dessa bola. Eu faria um quadro e colocaria. Isso aqui eram os brinquedos do meu cachorro. Eu guardei. Do que eu guardar as cinzas, porque corre o risco da gente ficar apegado às cinzas, né? Embora isso não seja muito comum, existem casos assim bem interessantes, Rubens, em que a família crema o familiar e depois tem dificuldade de se desprender das cinzas. Das cinzas. E assim, se a gente faz isso com um parente, né, é bastante provável que a gente venha fazer também com um animal que a gente tenha, e a gente tornar aquilo uma espécie de um amuleto dentro de casa e não conseguir se desprender, e o dia que por algum motivo alguém bater e quebrar, meu Deus, meu cachorrinho, em função das vinculações que a gente desenvolveu. Mas essa é uma reflexão. Mas você é livre para fazer o que você achar mais conveniente, tá bom? E continue amando seu cachorro. A gente precisa demonstrar amor por tudo aquilo que Deus coloca em nosso derredor. Parabéns pelos seus sentimentos.